Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui com a gente no canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e que feriadinho gostoso depois de ganhar do Santos. Meu Deus do céu, como é bom vitória, né? Já tava até esquecendo. Antes, não se esquece de se inscrever, compartilhar, curtir os vídeos. Obrigado aí a todo mundo que tem estado aqui no canal. E vamos lá, hoje as notícias são curtinhas. Vamos lá. E ainda na vibe da vitória, né? O Matheus Alves, que foi considerado o craque do jogo, cria de Cotia, meio campo clássico, que entrou no lugar do Luciano, graças a Deus, nesse jogo. Gosto muito do Luciano no ataque, no meio campo é complicado. E aí ele foi perguntado, né, sobre o jogo e ele deu essa declaração que é bom demais estrear num clássico como titular, nessa festa maravilhosa no Morumbi. Ainda mais ser eleito o craque do jogo, que eu não esperava. Dei meu melhor para garantir essa vitória tão importante para a gente. Precisávamos disso, ainda mais pela torcida. A torcida esperava isso de nós e veio na hora certa, num clássico. Focar a cabeça no resto do campeonato e também na Libertadores agora. E ele também falou sobre a utilização dos garotos da base pelo Zubeldia, né? Ele defendeu o Zubeldia nesse quesito. Falou que falam muito que o Zubeldia não dá atenção para a base. Pô, o cara tá colocando todo o jogo. Eu participei de todas as partidas do Brasileiro. Ferreira vem sendo titular também em Libertadores, no caso o Lucas Ferreira, né, que ele tá falando. Não tem como criticar ele nesse quesito. A gente vem jogando, vem tendo minutagem. Então o que estão pedindo ainda de colocar a garotada, ele vem fazendo e graças a Deus estamos dando resultado também. É, a gente pediu muito isso para o Zubeldia, a diretoria teve que forçar isso, mandando uma grande quantidade de jogadores embora, né, trocando com outros times, enfim, para que isso ocorresse. Mas a gente sabe que a gente esperava isso já no Paulista, por isso que a gente critica. Os meninos estariam muito mais preparados agora para entrar nessas frias que estão entrando se tivessem jogado o Paulista. Mas enfim, já foi. Não vamos ficar batendo em cima disso. O negócio é daqui para frente mesmo. A gente pede também o Rian, né? Então a gente esperou que o Rian ia entrar nesse jogo contra o Santos, mas até pelas circunstâncias que foram no final do jogo, foi aquele sufoco que a gente quase tomou o gol de empate, não fosse o Rafael salvar a gente lá. Aliás, de novo, obrigado, Rafael. Então a gente até entende, né? A covardia do Zubeldia de não colocar o menino, porque realmente estava meio complicado para entrar frio num jogo daquele. E ainda falando sobre o clássico e sobre o Matheus Alves de alguma maneira, né? Teve um lance lá que ele driblou, que ele estava dentro da área, que eu até achei que não tinha sido pênalti na hora, mas revendo o lance aqui, rapaz, foi muito pênalti. Acho que é Barroso, o goleiro do Santos, né? Brazão. O Brazão, o goleiro do Santos, meteu-lhe o pé no joelho do Matheus Alves. E aí teve uma avaliação pelo comitê da arbitragem da CBF e eles confirmaram que foi pênalti, ou seja, o São Paulo foi mais uma vez prejudicado e dentro de casa. Tudo bem, a gente ganhou, então não vai ter aquele chororô agora, porque a gente saiu com a vitória, mas era para ter sido bem mais tranquilo, porque essa altura do campeonato era para estar 3-1 pra gente. Aí o Santos ia ter que se expor muito e o São Paulo teria o contra-ataque para matar o jogo, né? Enfim, não foi marcado, né? Mais um erro contra o São Paulo na arbitragem. E vamos que vamos, contra tudo e contra todos. E para encerrar sobre o Matheus Alves, né? Infelizmente ele tomou o terceiro cartão amarelo nesse último jogo contra o Santos. Então ele vai desfalcar o São Paulo contra o Ceará no sábado às 6h30. Vamos ver quem é que o Zubeldia vai usar para. No lugar provavelmente deve ser o Luciano, né? Então a gente já vai jogar contra o Ceará com 10. Vamos ver se a gente consegue um bom resultado lá. Ceará, que inclusive está na quinta posição no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Tá muito bem lá. Vai ser um adversário difícil, a gente vai jogar fora. Mas antes disso tem Libertadores na quarta-feira. E esse jogo contra o Libertad na Libertadores, quarta-feira às 9h30, né? É o líder do grupo, é o time a ser batido pela gente. A expectativa era que o Lucas voltasse, o Lucas Moura voltasse para esse jogo, mas pelo que a gente está escutando aqui, provavelmente é só contra o Ceará. Se for contra o Libertad, vai ser no sacrifício e acho que não é uma boa ideia. Principalmente porque o Lucas já falou que a lesão dele não foi tão simples quanto eles imaginavam. Então, por mais que eles não entrem no que realmente aconteceu, a gente ainda não conseguiu entender direito. Pelo jeito, foi alguma. Não chegou a ter uma fissura de ligamento, né? Não estourou o ligamento, mas machucou lá. A gente até falou isso num outro vídeo aqui. Então, muito provavelmente, a gente ainda vai enfrentar o Libertad sem o Lucas.
Então vamos ter que se virar com o que tem aí, mas graças a Deus Ferreirinha tá em grande fase aí. Vamos ver se o Zubeldia mantém a base, a espinha dorsal desse time que jogou contra o Santos. Trocando, claro, os zagueiros, né? Voltando provavelmente Alan Franco, o Arboleda, no lugar do Sabino e do Juan Tressoldi. Vamos ver se a gente consegue a vitória, porque vai ser muito importante ganhar esse jogo para empatar ali em pontos com o Libertad e para tentar angariar a primeira posição desse grupo aí, que aí facilita muito porque a gente decide todos os jogos em casa daí para frente, né? E o Libertad acabou perdendo do Guarani do Paraguai esse final de semana. Eles foram derrotados de virada por 3-1, cara. Então já é um sinal aí, vão estar com a moralzinha meio embaixo enquanto a gente ganhou o clássico. Vamos ver se isso aí dá um gásinho a mais, uma confiança a mais para os nossos jogadores e a gente consegue fazer um bom resultado na quarta-feira na Libertadores. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai conseguir o primeiro lugar nesse grupo aí. E vocês lembram que eu falei que o São Paulo tinha ido para a final da Copa Dallas, né, contra o Botafogo? A gente foi vice-campeão, perdemos de 3-0 do Botafogo, eu assisti o jogo. Lembrando que esse time é um time B do São Paulo que foi para lá, tá? Mas mesmo assim jogaram bem, eles estavam jogando bem, estavam no ataque quando tomaram o primeiro gol. Os dois primeiros gols foram umas falhas assim grotescas de marcação, bola nas costas assim que o zagueiro furou. E aí o cara entrou livre para fazer uma dor de foram praticamente dois gols quase de cobertura, bolas altas do goleiro assim. Enquanto o meio-campo ataque estava indo bem, a zaga acho que deu uma vacilada ali e acabamos perdendo. Mas é legal, a base é a que a gente sempre fala, né? Base tá aí para revelar jogadores, né? É isso que importa, independente de ser campeão ou não. Tiveram aí uns meninos aí que já dá pra gente começar a olhar de outra maneira aí para mais para frente subir para o time profissional também. Claro que eles ainda vão para o sub-20 ainda, porque era uma molecada mais nova, sub-17, se eu não me engano, que estava jogando, misturado com um pouquinho de sub-20. Então, dá para perceber que o futuro vai ser bom pra gente aí. E parabéns pra molecada, né, meu? Segundo lugar, aí o São Paulo acho que é o maior campeão da Copa Dallas, foi campeão em 95, 2007, 2009 e 2024, quase que ia ser bicampeão seguido. Mas tá bom, é isso aí. Vamos para cima, que o importante é lá no profissional. E para encerrar, né, vocês devem ter percebido que o São Paulo entrou no ombro aqui com o consórcio São Paulo Futebol Clube. O São Paulo rescindiu com a Viva Sorte esse contrato aqui do ombro da camisa, porque eles abriram uma bet, né? E aí entrava em rota de colisão com a Superbet, que é a nossa patrocinadora master, né? Então o São Paulo era para ganhar 45 milhões até 2026, né? Mas aí, como a marca mudou de título de capitalização para a Bet, aí foi rescindido esse contrato e o São Paulo já falou que vai pedir a multa de rescisão, porque não foi uma decisão do São Paulo, foi digamos assim, a empresa que era do título de capitalização que mudou para a Bet, que aí entra em conflito com a patrocinadora master de São Paulo. E aí não tem como, porque ela é exclusiva, né? Nesse tipo de empresa é exclusiva na camisa do São Paulo. Então, o São Paulo vai cobrar a multa rescisória. Precisa parar de ser tonto, ser bonzinho dos outros. Olha aí as arbitragens. O Souza mesmo publicou nas redes sociais dele lá, cobrando a diretoria. Vocês não estão vendo que os caras estão chegando no Morumbis e estão passando a mão na gente, roubando a gente. Ninguém abre a boca, ninguém reclama. Tá estranho mesmo, cara. Tá estranho mesmo. Não sei que casais está tentando manter política de boa vizinhança, que esse povo todo aí, mas meu, a gente precisa parar de ser tonto dos outros, né? Enfim, São Paulo vai cobrar aí essa multa contratual pela quebra do contrato. E vamos atrás de outro, né, gente? Vamos atrás de outro para colocar aí no ombrinho, que querendo ou não, 45 milhões em 3 anos aí é grana, cara. É grana pra cacete. E o São Paulo não pode perder 500 mil, quanto mais esse dinheiro. Hoje foi isso aí, pessoal. Ressaquinha ainda de vitória, gostosinho, delícia. Podia ser sempre assim, né? Novamente, muito obrigado a todo mundo que tem dado audiência aqui pra gente. Se inscreve, compartilha com os outros tricolores que você conhece. Um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos, São Paulo! Agora buscar a liderança da Libertadores.